Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Amém. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, e nesse momento, com esse interlúdio, essa canção tão linda, com os nossos corações elevados ao alto, quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 1. Abra a sua Bíblia e, por favor, mantenha ela aberta no decorrer de toda a nossa reflexão, de toda a pregação, de todo esse momento de estudo da palavra. Quando a Bíblia fala, Deus fala, amém? Amém. Sabemos, falamos e sempre confessamos, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é palavra inspirada pelo Senhor. Quando lemos a Bíblia, quando ouvimos a Bíblia corretamente e fielmente explicada e aplicada, podemos saber, é o próprio Deus falando conosco. E aqui estamos para isso, mais uma vez, ouvir a voz de Deus, amém? Amém. Jeremias capítulo 9. Isso mesmo. 29, 1 ao 14. A cidade de Deus e a cidade dos homens. São duas cidades que coexistem, que existem juntas e ao mesmo tempo, mas que são diferentes. São diferentes e se diferenciam. O contraste entre a cidade de Deus e a cidade dos homens está no amor supremo de cada uma delas. Antes de lermos o texto, eu quero te comentar algo. Houve um grande teólogo e pensador na história da igreja cristã, que é também um grande nome para além da igreja. É um grande filósofo, um grande escritor e pensador de todo o pensamento filosófico da história da humanidade, que é Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho. Agostinho foi um bispo do século V, na região de Hipona. E a obra mais conhecida de Santo Agostinho, é a chamada Confissões, livro em que ele escreve, narra a sua trajetória espiritual, tendo o ápice dessa trajetória, sua conversão, o seu encontro com Deus. Essa obra tem falado ao coração de tantas pessoas durante esses séculos, todos já estamos no século 21 e ainda somos impactados quando lemos essa obra. Eu lembro, pastor Júnior, que em 2018, eu acho, primeira vez que eu fui no gabinete do Senhor, eu te dei um livro das Confissões, que eu achei num sebo lá no Paraná. Eu tinha outro em casa e eu falei, vou dar um para o pastor. Primeira vez eu acho que eu fui conversar com o pastor Júnior, era bem mais novo. Mas Agostinho tem uma outra obra muito conhecida e muito importante no estudo filosófico, até no estudo político, que é chamada A Cidade de Deus. A Cidade de Deus. Agostinho, inclusive, meus irmãos, antes de comentar essa obra, quando nós falamos da reforma protestante do século XVI, movimento do qual nós batistas, com o tempo, vamos surgir, depois dos puritanos, lá na Inglaterra e tudo mais, nós geralmente falamos também que essa reforma é uma reforma agostiniana, porque homens como Martinho Lutero e João Calvino foram muito influenciados teologicamente pela teologia de Agostinho de Hipona. E na obra dele, Cidade de Deus, que é o motivo pelo qual faço alusão a esse teólogo, ele vai desenvolver esse livro nos apontando que existem essas duas cidades, que elas existem juntas ao mesmo tempo. Uma existe no meio da outra também. A cidade de Deus é a cidade formada pelas pessoas, cujo amor supremo do coração é o amor a Deus, até o desprezo de si. Por outro lado, a cidade dos homens diz respeito à sociedade, a essa cidade, a essa cultura, a esse sistema dos homens, do mundo, a este século presente, essa cultura secularizada, cujo amor supremo não é o amor a Deus, mas é o amor dos homens por si próprios, até o desprezo de Deus. A cidade de Deus, por outro lado, é formada por um povo cujo coração e cujo caminhar anda na contramão da cidade dos homens. São aqueles que fazem parte de um reino que não é desse mundo. São aqueles que fazem parte
de um reino que é o reino de Deus. São aqueles cujo rei do coração é o Senhor Jesus, este Galileu, a respeito de quem ouvimos e cantamos. Jesus Cristo mesmo, no Lucas 17, nós vemos ele falando: o reino de Deus está em vocês, mas nós participamos desse reino no meio dessa cidade dos homens, no meio dessa cultura, desse sistema centrado no homem e rebelde contra Deus, numa sociedade pagã e secularizada. Estamos aqui nessa sociedade, irmãos, como estranhos, como estrangeiros, como forasteiros, como peregrinos. E esse texto, então, que agora nós vamos ler, de Jeremias capítulo 29, nos mostra que o povo de Israel, que o povo de Judá, estava em uma situação desse tipo: exilados, tirados de sua pátria e exilados em uma sociedade pagã na Babilônia, em uma sociedade anti-Deus, rebelde contra Deus, opressora. Eles estavam em terra estranha, longe da pátria. Assim diz o texto sagrado, Jeremias 29. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. Essa carta falada por Jeremias, essa carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos, veja bem, a todos os exilados, que eu, diz o Senhor, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. 5, continua o texto. Edificai casas, diz o Senhor a este povo exilado. Edificai casas aí na Babilônia e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade. Aqui a palavra é uma palavra que a gente não consegue traduzir em uma palavra no português que compreende tudo o que quer dizer. É a famosa palavra shalom. O que está dizendo aqui é: procurem a paz, mas o pleno, o total, o pleno florescimento, o pleno bem-estar da cidade, para onde vos desterrei. E orai por ela ao Senhor. Orem pela Babilônia ao Senhor, porque na paz da Babilônia, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, a minha promessa, tornando a trazer-vos para este lugar, trazendo vocês de volta para a pátria de vocês, para Jerusalém. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por fim, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este culto que estamos prestando a Ti. Ele é todo Teu, culto racional no qual nos entregamos totalmente a Ti. Mas, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Ah, Senhor, nosso coração anseia pela Tua voz bendita. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, da Bíblia Sagrada. Fala com Teu povo, ó Deus. Abra os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. Ilumina o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos, absorvermos, a fim de praticarmos a Tua palavra. E que em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Nos conduza com fidelidade ao texto sagrado, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Irmãos, o texto que lemos de Jeremias 29 é uma carta, como claramente o texto mesmo aponta. E nós, cristãos, somos acostumados a ler na Bíblia cartas, só que geralmente no Novo Testamento, não é mesmo? As epístolas, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de Tiago e assim por diante. Mas aqui nós temos uma carta. O que estava acontecendo? Os versículos 1 ao 3, os 3 primeiros versículos deste capítulo 29 de Jeremias, como você pode continuar constatando, por favor, na sua Bíblia, nos mostram um panorama geral do que estava acontecendo, qual era o contexto. Eu te explico. Babilônia era uma potência. Babilônia era um grande império na época, uma potência mundial. E Babilônia se levantou contra Israel, e atacou Israel, e prevaleceu contra Israel. Israel estava em pecado contra Deus. Deus havia levantado Jeremias como profeta, como boca dele mesmo, para falar com o seu povo. Entretanto, Israel não deu ouvidos ao Senhor, não deu ouvidos a Jeremias. Pelo contrário, Jeremias foi perseguido. Israel não se arrependeu de seu pecado. Esse império, então, da Babilônia, é usado por Deus, pelo soberano, que rege todas as coisas pela sua mão invisível. Deus usa a Babilônia para fazer juízo sobre Israel, por conta de seu pecado. Babilônia, então, com seu rei Nabucodonosor, faz com Israel algo que Babilônia costumava fazer, mas que Babilônia geralmente fazia, principalmente com povos que resistiam à sua dominação. O que Babilônia fez? Babilônia começou a trazer judeus, hebreus, israelitas cativos à Babilônia, exilando eles, deportando eles, e em mais de uma deportação. Mas para quê? Para fazer uma assimilação, para moldar esses hebreus que estavam resistindo à Babilônia, à cultura da Babilônia, à mente da Babilônia, ao espírito da Babilônia. É por isso que não é qualquer tipo de pessoa que é deportada para a Babilônia. São as elites que são deportadas, a elite intelectual, a elite governamental, mão de obra especializada, é o rei, a rainha mãe, ferreiros, carpinteiros, príncipes de Judá, príncipes de Jerusalém, foram então deportados lá para a Babilônia. Então lá estavam eles agora, estrangeiros na Babilônia, estrangeiros e exilados, peregrinos em terra estranha, em um reino pagão, um reino pluralista, opressor a esses judeus, um reino, uma terra idólatra. E a questão então era, no coração desse povo, quanto tempo esse exílio vai durar? Quanto tempo esse momento trágico vai durar? Quantos anos será? Obviamente eles estavam angustiados, haviam sido tirados de sua terra maravilhosa, de Jerusalém, de Judá, da sua pátria. É nesse sentido então que falsos profetas
No meio do povo de Deus na Babilônia, adivinhos, sonhadores, falsos profetas começam a profetizar falsamente em nome de Deus, que não havia os enviado. Qual era a falsa profecia deles? Era uma palavra que era agradável ao coração de quem escutava. A falsa profecia era: gente, vai ser rapidinho. Esse exílio aqui, ó, já vai acabar, gente. Já vamos voltar para a nossa pátria. Rapidinho, vamos voltar. Nem precisa se estabelecer aqui. Pode ficar tranquilinho aqui, ó. Só cercando aqui, tranquilinho. Daqui a pouco a gente já está voltando para Jerusalém. Eles estavam falando isso em nome do Senhor, mas mentindo. Porque a verdade é que por 70 anos eles ficariam lá. Deus não havia dado essa palavra a esses homens. E nós vemos isso nos versículos 8 e 9, como você pode mais uma vez constatar na sua Bíblia. E é nesse contexto então que o Senhor levanta mais uma vez Jeremias como boca de Deus, como boca dele mesmo, como profeta. Deus então, através dessa carta que lemos, vai falar com este povo exilado sobre esse exílio, sobre a duração dessa deportação. Como vemos no versículo 4, o Senhor começa a mostrar que foi Ele mesmo. Não foi simplesmente Nabucodonosor. Foi Ele mesmo quem havia exilado este povo como juízo por seu pecado. Mas o grande ponto que eu quero reforçar e trabalhar com os irmãos nessa noite é que nessa carta, Deus de Israel instrui o seu povo exilado como eles deveriam viver e proceder na Babilônia durante o exílio. Os versículos 5 e 7 vão nos mostrar que Deus diz: ei, se estabeleçam aí, construam casa, habitem nelas, plantem pomares, comam do seu fruto. Deus não queria que aqueles homens, que o seu povo ali se assimilasse, se adequasse, que eles fossem conformados com a Babilônia. Deus não queria isso. Deus, pelo contrário, queria santificá-los ali, moldá-los, trabalhar no coração do seu povo na Babilônia. Eles não deviam se adequar, ficar iguais aos babilônicos, não. Mas olha, vocês vão ficar aí por um tempo. Ali eles são chamados a trabalhar, são chamados a não diminuir, mas se multiplicar naquele lugar e procurar a paz da cidade e orar por ela. O ponto, irmãos, é: o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a gente, no aqui e agora? Pleno século 21, pleno bairro Cristo Rei, plena Várzea Grande, 2026, o que isso se aplica para nós? Meus irmãos, nós bem sabemos, essa aqui é a nossa realidade também. Apesar de que nós não estamos em juízo, pelo contrário, todo juízo que nós merecíamos foi colocado sobre Jesus. Esse ponto não se aplica para nós. Nós não estamos sobre juízo. Entretanto, nós cristãos, nós igreja, corpo de Cristo e povo de Deus, vivemos e experimentamos essa realidade. Somos peregrinos, somos forasteiros, somos estrangeiros na Babilônia. O Novo Testamento nos mostra isso, nas cartas de Pedro, Tiago, no Apocalipse, nos mostra que aquilo que era uma realidade literal e geográfica deste povo aqui que nós lemos, é simbolicamente falando a nossa realidade espiritual como cristãos, como povo de Deus neste mundo. Somos cidadãos do céu, fazemos parte de outro reino, mas estamos em um mundo que jaz no maligno. Estamos em um sistema, em uma cultura pagã, anticristo, opressora contra o Evangelho, hostil ao Evangelho, que rejeitou a Cristo e rejeita os seus também. 1 Pedro 2,11 vai nos deixar bem claro que essa é a nossa realidade. Veja o que diz: amados, Novo Testamento, exorto-vos, encorajo vocês, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E isso nos mostra, não somos daqui. Como diz Filipenses 3, versículo 20, nossa pátria, irmãos, está no céu. Mas a nossa pátria não está aqui, não está em Cuiabá. A nossa pátria verdadeira, a nossa pátria por excelência está no céu. No céu. Nós vemos claramente isso também no capítulo 17 de João. Vejam bem, a partir do seu versículo 15, nós vemos Jesus nos mostrando isso. Jesus orando ao Pai por nós, por aqueles por quem Ele morreu. Não peço que os tire do mundo,
e sim que os guarde do mal. Eles, nós que aqui estamos, irmãos, eles não são do mundo, como também eu não sou, disse Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus quer que nós sejamos santificados na Babilônia, através da sua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Apesar de não pertencermos, irmãos, nossos pés estão aqui, nesse chão, na poeira desse solo hostil ao Evangelho. Nós não somos, entretanto, retirados do mundo. Estamos aqui. Jesus mesmo não pediu isso. Ele pediu que o Pai nos guardasse, mas aqui, enviados por Ele, guardados em seu nome. Estamos aqui, irmãos, como Abraão e os patriarcas. Somos descendentes de Abraão pela fé, e como ele, somos peregrinos sobre a terra. Peregrinos sobre uma terra, não tendo aqui pátria, mas aguardando, aspirando, almejando e desejando uma pátria celestial, uma cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor. E o autor de Hebreus vai nos escrever, como podemos ver no capítulo 13, versículo 14 de Hebreus. Não temos cidade permanente aqui. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, não temos. Somos peregrinos, forasteiros. Por quê? Porque nós buscamos a cidade que há de vir. Ou seja, somos cidadãos da cidade de Deus. A nossa pátria está lá no céu. Estamos sendo governados pelo Senhor Jesus. Todavia, porém, contudo, entretanto, estamos aqui. Vivemos em uma tensão do chamado já e ainda não. Existe essa teologia, a teologia do já e ainda não. Nós vivemos essa tensão cósmica, já e ainda não. Já somos da pátria celestial, mas ainda não usufruímos dela em sua plenitude. Já somos do reino de Deus, mas esse reino ainda virá em sua plenitude. Enquanto isso, aqui na Babilônia, a pergunta é: como viver na Babilônia? Como povo de Deus, como devemos viver e proceder durante essa peregrinação aqui na terra, aqui na Babilônia? Deus não queria que seu povo, durante o exílio, se assimilasse no paganismo babilônico. E nós vemos isso na história de Daniel. Os irmãos lembram? Daniel foi para a Babilônia. Daniel foi enviado para a Babilônia para passar por esse programa da Babilônia. Junto com aqueles rapazes, Daniel era de uma elite intelectual também, era um grande jovem. Mas Daniel procurou andar na contramão, chegando até mesmo a ser jogado na cova dos leões. Mas Daniel permaneceu fiel na Babilônia. Nós somos chamados a, como Daniel, não comer dos banquetes da Babilônia, mas sim permanecermos fiéis a Jeová, o único Deus verdadeiro. O Senhor, em sua palavra, como vemos em Romanos 12, vai nos chamar a isso. Não nos conformarmos com esse século. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século. Mas o que nós precisamos então fazer? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como está escrito em 1 João 2, 15 ao 17, nós que já nascemos de novo, nós que já nascemos de Deus, irmãos, nós que éramos do mundo, mas não somos mais, não podemos mais amar este mundo, nem o que nele há, pois tudo que é deste mundo passará, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Essa não conformidade com o mundo, esse nosso jeito, como povo de Deus, de viver diferente na Babilônia, de viver de um jeito diferente daqueles que pertencem à cidade dos homens, a isso nós chamamos de santidade. Santidade. É a isso que nós somos chamados pelo próprio Deus, não pela igreja, irmãos, não simplesmente pelo nosso pastor, não simplesmente por uma religião humana, é o próprio Deus que nos chama a sermos santos. Santidade é isso, é sermos separados do mundo,
é sermos consagrados, separados do mundo para Deus. A palavra igreja significa chamados para fora. Nós somos um povo que fomos separados do mundo, consagrados para Deus. Deus tem um povo que Ele fala: este é o meu povo e meus homens, e este povo é a igreja. São aqueles que se congregam em Cristo Jesus, o grande e verdadeiro Israel final. Nós somos esse povo chamados à santidade. Somos aqueles que durante essa peregrinação na Babilônia devemos viver com temor e tremor em nossas pernas. Só que o nosso temor e o nosso tremor na Babilônia não é diante da estátua de Nabucodonosor, não é diante das falas e leis que os homens podem erguer na Babilônia contra a nossa devoção a Deus. O nosso temor e o nosso tremor na Babilônia continua sendo a Deus. Porque nós não tememos aqueles que podem somente fazer mal para essa carne. Nós tememos aquele que pode pegar a alma e lançá-la no inferno. Nós não tememos Nabucodonosor, não tememos os babilônicos, mas sim tememos muito a Deus. 1 Pedro 1,17 vai nos chamar a essa santidade e a esse temor. Ouça bem: ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, o que devemos fazer então? Portai-vos, peregrinos, forasteiros, ouçam, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Com temor. Como lemos em 1 Pedro 2,11, somos chamados a peregrinos, que somos, lutar contra as paixões da carne. Lutar contra as paixões mundanas que ainda guerreiam nesse coração enganoso. E sabendo então, irmãos, que na Babilônia devemos viver para a glória de Deus, há algo que eu gostaria que víssemos nessa noite. A carta de Jeremias, lá de Jerusalém, a esses exilados em Jeremias 29, como nós vimos, instrui a eles como eles deviam viver naquele lugar. Mas essas palavras de Jeremias a esses exilados também são úteis para nós, cristãos neotestamentários, em nossa peregrinação. Por isso são essas palavras de Jeremias 29 também, que nos instrui o Senhor nessa noite, sobre como viver na Babilônia. Por isso nós retornamos agora ao capítulo 29 de Jeremias, inicialmente no seu versículo 5. Jeremias 29, 5. O Senhor vai dizer para aqueles homens, para aquele povo lá, exilado: edifiquem casas, edificai casas e habitai nelas. Irmãos, entendam uma coisa. Aqui nós temos aquilo que é como a base do que nós vamos ver no restante dessa carta de Jeremias 29, como aplicação para nós de como viver na Babilônia. Aqui já começa aquilo que nós vamos ver depois de uma convocação contra o escapismo. O grande ponto, irmãos, é que, de forma até já redundante e prolixa, nós já afirmamos hoje que nós somos estrangeiros aqui. Só que agora eu quero te dizer, nós somos aquilo que chamamos de estrangeiro residente. Não somos daqui, mas o Senhor está nos mandando fazer casa aqui por enquanto. Não vai dar para fugir. Nós não somos chamados a corrermos para monastérios, a subirmos para os montes. Ei, povo de Deus, edificai casas, habitai nelas, se estabeleçam aí. Aqui vai ser o lar de vocês por um tempo, talvez 70 anos como esse povo, talvez 80, 90, 100, 40. É necessário fazer casa aqui. Esse entendimento vai fazer a diferença de que a cidade de Deus, nós vamos construí-la em meio à cidade dos homens, mas não de forma dominadora. A gente vai entender isso. O versículo 5 continua: plantai pomares e comei o seu fruto. Irmão, se tem uma coisa a respeito do que a palavra de Deus fala, e fala chamando o povo de Deus a abraçar, é trabalho. Trabalho. Nós temos uma mentalidade que compreende trabalho de um jeito negativo, não é verdade? Nós somos criados, educados, aprendemos, pensamos, ouvimos, sentimos isso.
É cultural nosso, de que trabalho é maldição, de que trabalho é problema. A palavra, até a etimologia dessa palavra, do jeito que a gente fala no português, aponta para isso. A palavra trabalho, que vem do tripalium, vem de um instrumento de tortura romano. Olha do que aponta a palavra trabalho: tortura, problema, opressão. Está na nossa mente enraizado assim, que trabalho é uma desgraça, que trabalho é problema, é tortura. Mas o Senhor está falando para esses estrangeiros residentes: construam casa, se estabeleçam aí, mas também plantem pomares e comam do fruto daquilo que vocês estão produzindo. O Senhor está nos chamando, povo de Deus, na Babilônia é tempo de trabalhar, é tempo de produzir. Trabalho é bênção. Adão trabalhava antes da queda. Antes do pecado, Deus criou Adão como seu corregente da criação. Colocou Adão para cultivar aquele jardim, para guardar aquele jardim. Meus irmãos, como viver na Babilônia? Trabalhando, produzindo, trabalhando como ensinou o Senhor Jesus, com as próprias mãos, para com aquilo que nós produzimos com o trabalho das nossas mãos, com o suor do nosso rosto, a gente coma dignamente, dando bom exemplo e se portando dignamente para com os de fora. Esse é o ensino da Bíblia, de Gênesis até o Novo Testamento, e muito presente no ensino de Paulo à igreja. O apóstolo Paulo ensinava à igreja que os obreiros, que os pastores, que aqueles que governam a igreja, principalmente aqueles que ensinam, são dignos de duplos honorários. Que digno é o obreiro do seu salário. Você não pode amordaçar a boca do boi enquanto ele está trabalhando, é o que Paulo ensina. Mas esse mesmo Paulo, diversas vezes nós vemos isso, principalmente aos Tessalonicenses, nas duas cartas, ele falando: olha, lembrem de como que eu me portava no meio de vocês. O que eu fazia? Eu trabalhava. Ele estava trabalhando muito, mas Paulo construía tendas. Por quê? Ele queria dar exemplo para aquele povo que crente tem que trabalhar na Babilônia, e com essas próprias mãos, e desse trabalho comer o pão de cada dia, e com o fruto desse trabalho ajudar aqueles que precisam. O Senhor nos chama a trabalhar na Babilônia. Olha o que diz Atos 20:35. Tenho-vos mostrado, diz Paulo, em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. Eu trabalho para quê? Meus irmãos, você não vai encontrar um amparo bíblico nenhum te incentivando a trabalhar para mero acúmulo, e para acúmulo de conforto neste mundo e nessa terra, ajuntando tesouros nessa terra. O ensino de Jesus é: vendei o que tendes, dai aos pobres. Jesus falando dessa forma: não ajuntem tesouro, não acumulem aqui, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, onde as bolsas se desgastam. Ajuntem tesouros no céu. O pastor John Piper, pastor batista americano, vai explicar esse texto dizendo que nós ajuntamos tesouros no céu como? Fazendo obras de misericórdia nessa terra, em nome de Cristo. Trabalhando para ajudar os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado, melhor coisa é dar do que receber. 2 Tessalonicenses 3, a partir do 10. Vejam o que diz o texto. Porque, quando ainda convosco, veja bem, igreja, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, tudo bem, também não coma. Também não coma. Até com as viúvas. A Bíblia diz: pai de órfãos e juiz de viúvas é o Senhor no seu santo monte. Aí no Novo Testamento vai falar que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. Mas Paulo vai falar que a gente tem que ajudar as viúvas que não podem trabalhar, que não tem uma família que pode ajudar. O que eu quero dizer? Não tem escapatória, varão. Amanhã é segunda-feira e glória a Deus. Versículo 11. Pois de fato, estamos informados de que entre vós, Paulo tinha uma informação, X9. Há pessoas que andam desordenadamente, em pecado, não trabalhando, preferindo o seguro-desemprego. Eles
não trabalham, o que eles estão fazendo? Se intrometendo na vida alheia. 12. A essas pessoas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Amém. Trabalho, irmãos. Somos chamados, enquanto estamos aqui na Babilônia, não tendo saída e escapatória, a encontrar prazer em produzir, trabalhando com as próprias mãos, e então comendo dignamente do fruto do nosso trabalho, com a graça de Deus, e nos encontrando aptos a ajudar aqueles que precisam. Entretanto, a carta continua nos instruindo como trabalhar na Babilônia, como viver na Babilônia. Versículo 6 de Jeremias 29 vai nos dizer: tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos. Essa parte é difícil. Arrumar esposa para o filho é tranquilo. Dar a filha a marido é difícil. Vai demorar a minha parte. Quando a Olivia tiver 35 anos a gente conversa. E dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. A palavra do Senhor àquele povo: vocês estão na Babilônia, eu não quero que vocês diminuam aí, eu quero que vocês continuem crescendo. Amém. Na Babilônia. Irmãos, muita atenção aqui neste ponto. O Senhor não queria que seu povo se enfraquecesse ou diminuísse na Babilônia, mas sim que crescessem e se multiplicassem. E ordenou a eles: ei, aí na Babilônia, casem, tenham filhos, casem os filhos de vocês, para que tenham filhos e filhas. Irmãos, no que isso se aplica a nós, escute com atenção. Nós cristãos não podemos andar segundo as ideologias e segundo os discursos da Babilônia, do mundo sem Deus. Não podemos ser contaminados pelo pensamento maldito desse século. Por que você está falando isso, pastor? Porque uma das marcas do nosso tempo é que nós temos diante de nós uma sociedade cada vez mais contra o casamento, contra a família, e por outro lado, cada vez mais a favor da banalização de divórcio, da banalização do divórcio, e isso entra na igreja. A banalização da libertinagem, do sexo fora do casamento. Uma sociedade cada vez mais contra filhos. É um fenômeno claro diante de nós. Eu vi, não sei o que eu vi. Eu lembrei, mas não vou citar explicitamente o que é. Agora somos 5. O pessoal postou. Eu falei: eita, o casal então é trigêmeos? Já não tinha filho, então é trigêmeos não. É um filho, só que já tinha 2 cachorros. Agora somos 5. Nós vivemos na sociedade cada vez mais contra ser pai de gente. Mas nessa noite, meus irmãos, eu quero lembrar ao coração do povo de Deus que o mundo pode falar, o mundo pode discursar, o mundo pode levantar bandeiras, mas nós sabemos e afirmamos mais uma vez: a família é bênção. Família é projeto de Deus. Casamento é bênção, casamento é criação de Deus, instituição bendita, criado por Deus. Antes da queda, Deus criou o casamento é uma bênção. Casem, povo de Deus, diz o Senhor. Na Babilônia, ou a limpar a família, nós ainda acreditamos no casamento, e ainda defendemos o casamento do único jeito verdadeiro, que é o jeito que ele foi criado. Ninguém pode mudar o jeito que é o verdadeiro casamento. Nós cremos e ainda falamos: o casamento verdadeiro é heterossexual, monogâmico e uma aliança indissolúvel. Nós continuamos crendo no casamento. Meus irmãos, não pode entrar no nosso meio um discurso contra o casamento. Mas além disso, eu quero lembrar também: filho é a herança do Senhor. Filhos são bênção. Quando nós olhamos a história da redenção na Bíblia, o povo de Deus, nós sempre vimos que o que era uma desgraça, que o que era motivo de desgosto, era a esterilidade. Era a madre fechada. Era aquilo que fez Ana chorar daquele jeito da frente do profeta.
Mas a gente agora vive um tempo de inversão. Um dia eu vi um líder de uma igreja, eu estava no encontro, um amigo meu ia casar. Estava na casa de um dos amigos dele. E ele, cristão, amigo dele da igreja, falou: nossa, mas deve ser meio interessante, né? Meio legal você ser estéril, né? E você não ter que preocupar com contracepção. Isso é um tolo, não é? A gente vive o tempo da contracepção extrema. E eu não estou falando contra o planejamento familiar. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Entrou na mente de muitos da igreja um medo excessivo, um adiamento excessivo, uma evitação egoísta de filhos. Mais uma vez, eu não estou falando contra o planejamento familiar saudável e sábio. Eu estou falando contra a evitação extrema e egoísta. Isso é mundano, porque Deus nos chama a crescer e multiplicar na Babilônia. Ah, mas como que eu vou ter filho nesse mundo tão ruim? Filho nesse mundo tão feio, tão difícil. Meu irmão, tem lugar pior do que você estar cativo na Babilônia, e ainda assim Deus estava mandando eles terem filhos lá. Como que o povo hebreu se fortaleceu no Egito quando estavam escravos? Se multiplicando. Meus irmãos, ao invés de nos amedrontarmos com medo do mundo, tenhamos filhos e os eduquemos com o Evangelho no poder do Espírito Santo, para que eles sejam luz nesse mundo. O problema está em ter filhos e deixar a Babilônia, e deixar Nabucodonosor educar. Aí que está o problema. Mais casamentos e mais filhos na igreja, e filhos que sejam educados profundamente na palavra. Isso vai nos dar uma igreja cada vez mais forte e cada vez mais cristãos na Babilônia. Versículo 7, caminhando para encerrar. Meu tempo já está indo. Versículo 7. E eu pedi no outro, eu vou pedir de novo. Muita atenção neste versículo. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, para a Babilônia. Não é procurem a paz, orem, não. São duas coisas: procurem a paz da cidade, para onde vos desterrei. Busquem o bem-estar da Babilônia, a prosperidade da Babilônia, e também orem por ela ao Senhor, porque na paz da Babilônia vocês também terão paz. O povo de Deus que está na Babilônia, Deus está falando para eles lá: trabalhem em favor da Babilônia aí, conscientemente, intencionalmente, busquem, procurem, promovam a paz, a prosperidade, o pleno florescimento e bem-estar da Babilônia. Mais que isso, ore por ela ao Senhor. Não parece contra-intuitivo, irmãos? Não parece meio estranho? Não parece que desce mal? Procurar, buscar a paz, o bem-estar daquele lugar que me fez cativo, que me oprime, de um mundo, de uma cultura anticristo, antideus. E não só isso, orar por ela, orar por Nabucodonosor. Como que pode? Certeza que nós estamos sendo chamados a isso? Meus irmãos, isso é muito claro. Ouça com atenção. O Senhor nos chama a sermos uma bênção para a Várzea Grande. Somos chamados a, como cristãos, ser bênção para a Várzea Grande, bênção para Cuiabá. Somos chamados a existir para a cidade, a sermos uma igreja para a cidade, cristãos para a cidade, estrangeiros residentes, que não se amoldam ao espírito da Babilônia, mas trabalham pela paz da Babilônia. Somos chamados a orar verdadeiramente pela cidade, pela nossa cidade, pelo nosso país e pelos nossos governantes, e orar de coração. Sejam quem for esses governantes, irmão, mesmo se for Nabucodonosor. Olha o que diz 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Em favor de quem? Dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila. Lembra lá, falando em Jeremias 29, na paz da Babilônia vocês terão paz. Orem pelo rei e por todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Olha o que diz: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.
Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens de todos os tipos, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mesmo sob governos opressores, de valores diferentes dos nossos, o chamado de Deus para nós é: sejam bênção, sejam respeitosos, procurem a paz, orem pela cidade. Isso daqui já ia fazer alusão ao ensino de Jesus, de orar pelos nossos inimigos, de abençoar aqueles que nos perseguem. Eu quero te lembrar, meus irmãos, nessa noite, que nós como igreja, no que diz respeito ao nosso procedimento em relação ao governo social e às leis dos homens na Babilônia, nós somos chamados ao seguinte: sujeição. Sim, sim. Romanos 13:1, esteja pois toda alma sujeita às autoridades, porque não há autoridade que não seja instituída por Deus. Enquanto a lei dos homens não nos faz pecar contra Deus, nós devemos nos sujeitar, orar pelas autoridades, honrar o rei e dar bom exemplo na conduta. 1 Pedro, a partir do 11, como nós lemos, vai nos falar isso. Veja bem, ouça: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Deus, por Ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, pelo bom portar no meio dos homens, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Ouça: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Mas infelizmente, irmãos, eu leio isso na palavra, mas quando eu olho para o cenário da igreja evangélica no Brasil e também em outros países, eu vejo que a gente se desvirtuou como igreja no que diz respeito a como nós vemos o governo e a política na Babilônia. Cristãos estão embriagados e confusos, agindo loucamente, fazendo o contrário dessa honra que nós lemos. Quantos cristãos não estão lutando, buscando e militando por projetos políticos humanos na Babilônia? Cristãos estão empreendendo projetos para governar na Babilônia, e para que a Babilônia seja governada pelos valores do reino de Deus. Irmãos, Jesus nunca falou que isso ia acontecer. Jesus nunca te chamou para isso. Jesus não te chamou para isso que você fica postando, lutando. Você esqueceu a bandeira do evangelho e levantou bandeiras político-ideológicas. Jesus não te chamou para isso. Não te chamou. João 18:36, Jesus já está falando: o meu reino não é deste mundo. Jesus não está interessado em reinar no meio dos homens da Babilônia, não. Pelo contrário, ainda há de se manifestar muita coisa ruim aqui para a volta dele. Cristãos estão abraçando de forma exagerada discursos político-ideológicos, idolatrando homens, figuras políticas que são apenas homens pecadores. Em sua maioria, nenhum deles nascido de novo. Apenas políticos eles são. Mas sabe o que eles viraram? O bezerro de ouro de muito crente, de muito evangélico. E sabe o que a gente está fazendo com isso? Fechando as portas do bom testemunho no meio dos homens. Sabe o que estamos fazendo? Agindo de forma desordenada. Não estamos honrando o rei, achando que estão arrasando. Tem cristão fazendo oração contrária, oração de guerra. Esse povo aqui estava sendo governado por César, por imperadores romanos que eram extremamente devassos. Tinha imperador romano que matava a mãe. Era Nabucodonosor na Babilônia, e a gente está sofrendo com coisa muito pequena. Muito pequena. Estamos atrapalhando a evangelização e descumprindo aquilo que nós devemos fazer como cristãos. Irmãos, a nação cujo Deus é o Senhor não é o Brasil. A nação cujo Deus é o Senhor é a igreja.
a igreja. Jesus não vai sentar no palácio do Planalto. Sabe por quê? Porque Ele não quer. Ele vai sentar no trono de Davi eternamente. Por enquanto, para então de tentar promover uma coisa ao invés de promover Jesus Cristo de Nazaré. O reino de Jesus não é deste mundo. Cabe a nós, como diz a palavra e não eu, orarmos, nos arrependermos dessa postura, nos sujeitarmos às autoridades, honrar o rei, seja quem for ele, servirmos a cidade procurando o seu bem-estar e a sua prosperidade e darmos bom testemunho. Versículos 8 e 9, o Senhor então vai alertar aquele povo sobre falsos profetas que estavam no meio deles. Aqueles falsos profetas, como eu bem falei, eles falavam mentira que agradava o coração de quem ouvia. Será que isso tem relação com o nosso tempo de hoje também? Deus não estava preocupado deles idolatrarem as religiões da Babilônia. Deus estava denunciando profetas deles, vossos profetas. Povo de Deus dos dias de hoje, na igreja tem se levantado, na igreja também, no meio do povo de Deus, falsos mestres também, falsos profetas, cuja mensagem também é uma mensagem agradável para quem ouve, mas eles estão falando falsamente em nome de Deus. Como a teologia da prosperidade, que em suma e em resumo, coloca Deus como um caixa eletrônico. Coloca Deus como se a grande preocupação de Deus para conosco fosse a nossa conta bancária. Se alguém não está prosperando financeiramente, está com maldição. E aí a gente tem que promover votos, envelopes em formato de peixe, fogueiras santas, quem dá mais recebe mais. Agrada os ouvidos, mas é mentira. Ou a teologia do coach, que vem te falar que você tem que ser grande no meio dos homens na Babilônia, que você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Mentira. Ou os evangelhos inclusivistas dos teólogos liberais, que querem falar que não é pecado aquilo que a Bíblia já falou que é pecado, e para tentar fazer isso descer goela abaixo, tem que tentar atualizar a Bíblia, não é mesmo? Meus irmãos, fujam desses, não deem ouvidos a eles. Na Babilônia, Deus quer que seu povo ande guiado pela sua palavra, e essa palavra está na Bíblia Sagrada. Precisamos, irmãos, como nunca antes, abraçar a doutrina da suficiência e da autoridade das Escrituras. Nós adoramos a Deus como a Bíblia manda adorar. A gente crê do jeito que a Bíblia manda crer. A gente prega o que a Bíblia manda pregar. A gente canta a Deus de acordo com a Bíblia. A gente ajuda uns aos outros de acordo com a Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia. Não podemos dar ouvidos àqueles que estão falando falsamente em nome de Deus, ainda que se use essa palavra bendita. Eu quero concluir lendo com os irmãos um salmo, mas nós temos os versículos 10 ao 14 que ele vai nos mostrar. Os pensamentos do Senhor para aquele povo era de paz e não de mal. Deus haveria de cumprir a promessa dele, de levar aquele povo de volta para Jerusalém. Meus irmãos, eu quero te falar, a nossa peregrinação também terá fim. A promessa do Senhor não falha. Aquele que vem virá e não tardará. Logo o Senhor Jesus há de voltar e nos resgatará de uma vez por todas, e nos levará para o lugar que esperamos, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial que desce do céu. Aleluia. Essa Babilônia já tem o seu fim decretado. Esse sistema anticristo um dia ruirá de vez por todas. Sabe por quê? Jesus Cristo vem vitorioso para vingar os seus inimigos. Todo império e toda cultura anticristo será derrotada pelo sopro da boca do Todo-Poderoso. A cidade dos homens passará, mas a cidade de Deus permanece para sempre. Quanto a nós, nossos olhos não podem ficar na Babilônia. Precisa ficar nessa nova Jerusalém celestial. Não podemos nos amoldar à Babilônia, nem nos seduzirmos pelos seus banquetes. Nossos olhos estão na nossa pátria, porque a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos e de onde virá o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar gloriosamente, irmãos. Estaremos para sempre com Ele de uma vez com todas. Eu termino lendo Salmo 137, a partir do seu versículo 1. Salmo 137, 1. As margens dos rios da Babilônia
nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como porém, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, se de ti eu tirar os olhos, ó Senhor, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Que o Senhor em Cristo te abençoe.